Vamos começar com o nosso pensamento da semana, né? Minha mãe me ensinou a andar, Deus me ajudou a caminhar e a Umbanda me mostrou o caminho. O papel da Umbanda e de qualquer religião é religar o homem a Deus. E a religião não resolve os nossos problemas. O papel da religião é sempre esse, nos mostrar o caminho para que nós possamos trilhá-lo. Nós temos que quebrar essa ideia de que a religião faz tudo e eu só peço. Nós temos que nos reeducar, e o papel da religião é nos religar a Deus. Mas esse religar é os nossos próprios passos, que, simbolizados aqui, são nossas atitudes, que devem ser levadas muito a sério, dentro de um tratamento, dentro do credo que você professa, para que realmente você possa alcançar os seus objetivos. Aqui na nossa casa, a nossa banda é a Umbanda, mas em qualquer outro credo religioso, sempre ela vai te ensinar a dar o caminho, né, para você andar na sua vida. Então fica a reflexão que nós devemos ter para essa semana. Eu espero que pelo menos uma ou duas pessoas aqui façam isso, né? O que é que você tem caminhado dentro da religião? O que é que você tem feito para mudar a sua visão dentro da fé que você professa? O que ela tem te ajudado a enxergar um pouquinho mais? A gente tem um hábito de vir, né, semanalmente, se sentar, ficar aí umas 2, 3 horas, ouve, reza, se emociona, né, come lá um café, vira as costas e volta para casa. O que resume esse ato de fé na sua vida? O que está ajudando você a caminhar dentro da sua casa, né, que é ali que acontecem as mudanças mesmo. Esse negócio de ser bonzinho na sociedade, sorridente para todo mundo, simpático, e dentro da sua casa não exercitar isso, não funciona. Então lá dentro é a maior escola, né? É o maior laboratório que nós temos para exercitar. O que você tem conseguido mudar com o que você tem aprendido na sua religião? O que você tem conseguido caminhar adiante com as orientações que a sua religião tem passado para você? Nós temos que ser umbandistas, médiuns e frequentadores 7 dias por semana, dentro e fora do terreiro. Nós temos que realmente exercitar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, para a gente poder realmente crescer. A ideia ilusionista de que a religião faz tudo, e as pessoas, né, que se aproveitam hoje disso, vendem, né, tudo que é trabalho, colocando à frente os problemas emocionais que nós não conseguimos resolver. Isso é muito grande hoje em dia, né? Essa demanda de pessoas comercializando fé, amarração, trabalho financeiro, pessoas que trabalham com políticos, né? O búzio, que coitado, já foi desvirtuado faz muito tempo, se perderam dentro da leitura do búzio, e as pessoas, né, estão mal informadas, ou muitas vezes se permitem também, porque não é só a pessoa que vende, é a pessoa que vai atrás para fazer isso, né? Acho que os dois lados é o mesmo peso e a mesma medida. Então, as pessoas devem refletir um pouquinho mais se isso está ligado numa religião. E é em cima disso que entra o nosso tema dessa noite. Quando nós falamos de Exu, que ficou negativado, as pessoas têm medo. As pessoas, quando ouvem falar esse nome, lembram o quê? O cara de chifre, né? Aquela com dente sangrando lá, e que vai querer, ou é leviano, ou o médium que um dia viu lá, um suposto médium, né, enchendo a cara de cachaça lá no terreiro, e a gente acaba levando, né, essa imagem que o outro disse. Nós não pesquisamos para saber qual que é o papel deles. Então, eu sei que eu vou derrubar isso aqui, deixa aí do lado para mim, antes que aconteça um acidente. Esse é o cenário da nossa sociedade, né? Tem uns mano ali que não gostam muito da gente, tem os mano aqui que dizem gostar de nós, e nós aqui embaixo. Isso aqui é um exemplo bem claro do mal na nossa vida nos dias de hoje. Quando a gente fala da manipulação que as trevas exercem sobre a coletividade, ó, tem para tudo que é gosto aqui, ó. Tem os cientistas, tem os políticos, tem os religiosos, tem os militares, e a gente está aqui seguindo, né, as regras que eles nos ditam. Está seguindo aquilo que eles acham que é certo, e muitas vezes está aqui em cima o objetivo, ó. O que quer nos desviar
do nosso caminho de crescimento, do nosso caminho de evolução, do nosso racional. Então é preciso que dentro desse contexto a gente comece a quebrar isso com conhecimento. Você não vai adiante em nada na sua vida se você não buscar conhecimento. E é pensando nisso que nós montamos essa palestra. Hoje não estava no cronograma de realizar essa palestra, mas mediante algumas perguntas que chegam no Umbanda do Bem, nós achamos prudente esclarecer, para poder com isso quebrar algumas ideias negativas que ainda criam, não somente dentro da religião de Umbanda, mas em todas as religiões que trabalham com espíritos, principalmente esses que militam na esquerda. Fala aí, Kiko Papai, tudo bem? Cadê a filha? Tudo certo. Tudo certo? Tá dormindo? Soneca já. Chora muito quando te vê? Nada, tu falou que olha só, tá vendo? Ele não entendeu o que eu falei, né? Mas tudo bem, ainda bem. Vamos falar um pouco dos Exus, agentes da justiça divina na Umbanda. Em seguida, nós vamos fazer o nosso culto a Exu. O culto a Exu, ele leva o nome a algumas instituições como culto de libertação. É um nome bonito, tá até um centro espírita aqui que faz isso. Muito legal o trabalho lá. É um momento que aqui ninguém vai incorporar, ninguém vai cair da cadeira espumando. Se cair, cuidado que o chão é bem duro, né? Ou seja, fica aí no assento que é bem melhor. É um momento de irradiar uma força que vai trabalhar algum sentido que está desequilibrado na sua vida. Sai daqui e fica nessa energia. É o seu papel. Se liga nessa energia. Não adianta aqui falar aquilo, que alívio, hein? Lá fora a língua, o pensamento, as atitudes caminharem para um lado oposto a tudo isso. Então, quando nós falamos a respeito dos Exus, é essa visão aqui que ainda o pessoal tem. Olha que bacana, né? Olha os bodes aí tudo cortado, as galinhas. Oferendona, hein? Já viu uma dessa, Eloy? Já, né? Então. Não pode falar o nome aqui, senão a gente é processado, né? É verdade, mas é o dito mesmo. Então, olha só. Isso aqui, olha bem, não tenha medo não. É o ser humano que faz isso, né? Essa ideia que até hoje as pessoas têm que seja Exu na Umbanda. Passa aqui, ó. Isso aí lá no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui foi feito lá no Rio Grande do Sul. É um local aqui onde todo mundo deixa o que quer, e isso aqui pode ser feito à luz do dia. Há uma lei que permite lá o pessoal fazer isso. Vai reclamar, você é preso. Então, olha só que bacana. O pessoal vai lá, coloca isso, e nós achamos que o Exu, né, que vem trabalhar no terreiro, que está lá bonitinho e tudo mais, é o cara que está por detrás disso aqui. Então isso cria um medo. E o medo cria o afastamento daquilo que poderia ser útil para poder nos ajudar. Nós achamos que Exu está só dentro da Umbanda, está só dentro de um terreiro. E na realidade ele está em todos os lugares e trabalha conosco de diversas formas. E nós pretendemos aqui hoje expor alguma delas para que isso possa abrir mais os horizontes. E claro, deixar bem claro que isso aqui não faz parte da Umbanda. Que não é isso que os Exus estão esperando nas ruas, onde passam pessoas que não sejam umbandistas ou professem outra fé, né, dentro dos cultos afrodescendentes, e a imagem que criam é aquela acusação que nós recebemos. Então, como falamos que informação quebra preconceito, vamos falar um pouquinho de uma lenda de Exu, para a gente entender qual é o papel dele dentro dessa informação que nós vamos passar hoje para vocês. Certa feita, Oxalá pretendia realizar uma festa lá no seu reino, né? Então ele preparou todas as comidas, as mesas com os alimentos para todos os orixás, e ele pretendia ir pessoalmente convidar todos para participarem desse grande banquete, para participarem dessa festa que ele realizaria. Afinal de contas, falamos de Oxalá, né? O Senhor da vida, o Senhor da criação, o Senhor que impunha o pano branco, e era muito respeitado e querido no meio dos orixás. Só que ele ficou com receio de deixar tudo aquilo ali que estava pronto, né? Sozinho dentro da sua casa, e pediu a Exu, que estava na porta, que guardasse toda aquela comida que ali estava enquanto ele ia até a casa dos orixás,
convidar os mesmos para poder participarem desse grande banquete. Exu, até um tempo atrás, levava o título da boca grande, né? Ou seja, aquele que fala demais, que come demais, que age exageradamente. Isso é um título que deram a ele. E Oxalá, se afastando do seu reino, Exu olhou todas aquelas oferendas, né, aquelas comidas, falou: cara, estou com fome, vou comer. E encheu a pança com tudo que estava ali. Oxalá volta, convite feito. Quando ele chega, está tudo bagunçado lá em cima da mesa dele. Ele vê todas as comidas esparramadas e Exu caído no chão com a barriga desse tamanho, né? Quem vê o Toninho aí atrás, ele não é o Exu, tá? Só para deixar bem claro. É uma semelhança só. Então, quando a gente fala a respeito dessa chegada de Oxalá e vendo Exu daquela maneira, Oxalá resolve punir Exu. Oxalá proíbe Exu de entrar no seu reino. Porém, ele não libera Exu para ir embora do seu reino. Olha que interessante que já vem um primeiro ensinamento para nós. Você não entra na minha casa, mas você não vai embora de perto dela. Isso significa o quê? Que você está dentro do meu domínio e que eu vou ensinar você. E Oxalá começa a deixar Exu ao seu lado. Aonde ele vai, para que Exu comece a observar o que Oxalá realiza na criação. Essa observação silenciosa, porque ele não tinha autorização de Oxalá para perguntar, corre ao longo de 16 anos. E 16 anos depois, Oxalá olha, né, Exu ali, observando, e tinha aprendido tudo, desde a criação, até todos os ritos ofertatórios, todas as épocas em que Oxalá atuava em algumas dimensões de determinados orixás, e ele havia ficado sábio. Oxalá então chama Exu e diz: a partir de hoje, você guarda a encruzilhada que chega até o meu reino. Todos que passarem por ela têm que passar por você primeiro, e você que é o detentor dessa sabedoria, vai saber julgar todos aqueles que vêm, se vêm com boas intenções. E Exu, a partir desse instante, assume, pelo comando de Oxalá, o domínio das encruzilhadas, que nada mais são do que caminhos que se cruzam, caminhos sem fim. Todas as limitações de passagens são regidas por Exu. E ampliando essa visão de limitação de passagens, nós podemos entender que a entrada de uma casa é uma passagem da rua para o meu lar. A passagem de um templo religioso é a saída do profano e a entrada para o sagrado. E Exu, que rege essas passagens, ocupa espaço nesses locais. 16 anos. O número 16 no Odu significa a sabedoria. Exu atinge o conhecimento, atinge a sabedoria, portanto é capacitado para assumir aquela responsabilidade. Já nos dá o primeiro ensino sobre a iniciação. Não se faz sacerdote e não se resolve problema da noite para o dia. É preciso um tempo de maturação, de experiência, de aprendizado, ou, se preferirem, de vivência. Quando você procura uma casa e você está dentro desse tempo de amadurecimento, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? O que é que o teu problema quer ensinar para você? E não querer nos livrarmos dele. Você não pede um monte de coisa para Deus aí, faz oração, reza forte, mas não sei o quê? O que é que Deus está respondendo para você? Ele te dá o problema. Ué, você não quer aprender? Ou acha que ele vai derrubar estrelas do céu? Né? Vem anjos, né? Vem os orixás, né? Vem Oxós jogando folhas, Ossan, né? Fala: olha, estamos aqui em nome de Deus. Não, vem o problema. Para você encontrar os orixás, não nas lendas, encontrar eles dentro de você. E assim não é diferente com Exu. Quando nós falamos dessa dominação de campos, quando nós falamos dessas irradiações em que Exu atua, nos mostra também o que nós devemos aprender a lidar com o espaço sagrado e com o espaço profano, com palavra sagrada e com palavra profana. Nós temos um ensino de Jesus, né, de que bate que a porta vai se abrir para você.
Mas ruim não é o que entra, é o que sai pela boca. Então nós começamos a encontrar Exu presente em todas as fases que nós vivemos. E não somente em pé numa esquina, esperando lá alguma coisa que vai ser entregue a ele. Quando nós começamos a estudar a respeito disso, nós vamos encontrar aqui uma grande frase que fala sobre os umbrais, né? O umbral é a maior fonte de estudos da humanidade. Sinistro essa foto, né? Pois é, tem umas coisas que são parecidas com isso daí. Então olha só, quando nós falamos dos umbrais, nós estamos falando desse plano aqui que nós vivemos, e nós estamos falando de planos que Exu atua. E aí nós começamos a ficar confusos, né? Mas no umbral não é só lá embaixo, onde falta a luz do sol, onde não tem as plantas, né? Plantinha, tudo bonitinho aqui que encanta, onde não tem as pessoas sorrindo, né? Se bem que tem umas pessoas aqui vivas que já estão no umbral, que não sorri para nada na vida, né? Não dá um sorriso sequer, passa o dia inteiro com a carantonha fechada, é resistente, coração duro, uma pedra, uma rocha, né? Pois é, já está lá no umbral. Mas tem gente aqui que sorri ainda. Lá nem esses que sorri você encontra. E nós encontramos nessas dimensões os Exus que têm uma preparação para poderem trabalhar. Pode fechar. Pode abrir. Então, a espiritualidade, ela não solta espíritos à torto e à direito nas nossas vidas. Há uma preparação. Há um tempo, seguindo os 16 anos que Exu ficou com Oxalá, que esses espíritos se preparam para assumir determinadas responsabilidades. A Umbanda é uma religião brasileira. O estereótipo dos guias que aqui se manifestam estão galgados dentro da história do Brasil. Por isso vem o preto velho, que simboliza o escravo. Por isso vem o índio, que habitava as terras antes da colonização pelos portugueses. Por isso nós temos a figura do baiano, que mostra esse povo sofrido e que não desiste de seguir adiante. E tantas outras linhas que nós conhecemos nos trabalhos umbandistas. Estes espíritos são preparados para assumirem responsabilidades. Não é diferente com Exu. Quando nós começamos a mencionar as tarefas que Exu desenvolve, nós temos sim aqueles que têm responsabilidades maiores e que a vivência do tempo dentro do papel da responsabilidade que é confiada a esses espíritos faculta aos mesmos a oportunidade de servirem em planos em que essa responsabilidade aumenta. Então nós vamos começar a encontrar algumas divisões, como por exemplo o umbral superior, aonde se encontram as cidades e colônias astrais. Bonito isso aqui, né? Muito legal. Pois é. Quando nós falamos de plano astral e plano espiritual, há uma diferença muito grande. Plano astral é a radiação onde nós nos encontramos, o astro, Terra. A nossa constituição física, perispiritual, o nosso duplo etéreo, foram os nossos órgãos, a nossa forma de vida, foram configuradas para esse planeta que nós vivemos. Não foram configuradas para outro planeta. Por isso, se nós tentássemos viver na Lua hoje, e pegasse uma nave e soltasse a gente lá, em fração de segundos nós morreríamos. Por isso nós vamos lá e achamos que não tem nada. A NASA vai lá, a NASA já sabe, né? Mas tudo bem. Ela pousa lá, está tudo vazio, né? Porque a nossa constituição perispiritual não registra a forma de vida que já existe lá. Um paradigma a respeito disso é quebrado por Ramatiz no seu primeiro livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que ele aborda a existência de vida em outros mundos, dando o exemplo do planeta Marte, falando de suas escolas, do sistema religioso planetário, do comprometimento dos seres que lá vivem. E é um livro que até hoje é fonte de estudo para todos nós. Esse não é difícil de ler, não. Né? Então, quando nós falamos a respeito de plano astral e plano espiritual, o plano espiritual é quando eu saio da dimensão do planeta Terra, quando eu passo o centurião de Van Allen e me solto no espaço. Me solto
na galáxia e vou buscar outros mundos. Eu estou ali entrando num plano espiritual. Enquanto preso nessa irradiação que nós temos aqui na nossa Terra, né, preso a esse fator de vida que nós temos aqui, nós estamos num plano astral. E dentro desse plano astral, nós encontramos os umbrais, com o primeiro exemplo que é esse, os umbrais superiores, aonde nós já encontramos os espíritos que estão se reabilitando. Foram recolhidos, eram mais reticentes, sofredores, choravam, tinham às vezes dificuldade de ter contato com a luz, não podiam ter contato com a luz solar, pelo tempo em que viveram nas trevas. Tem espírito milenar que está embaixo, né? E quando reabilitados, são conduzidos ainda fazendo parte do plano astral em que vivem, para poderem se reequilibrar. Aqui nós encontramos a primeira classe de Exus que trabalha nessas colônias, que cuidam primeiramente da segurança energética das mesmas. Isso aqui é um exemplo de Nosso Lar, né? Uma foto bonita com base no filme Nosso Lar, entre outras colônias que existem próximas da Terra, dentro da vibração astral da Terra. André Luiz cita esses guardiões como sentinelas no seu livro O Nosso Lar, o Mensageiros, Missionários da Luz. Em toda a sua obra ele sempre cita o sentinela, o guarda. Ele está dando um nome diferenciado para o que nós na Umbanda, por uma influência africana, conhecemos como Exu, que pode ter diversos nomes também: o guarda da porta, o sentinela, o que toma conta do centro, não importa o nome, eles não estão muito preocupados com esses nomes não. Então, quando nós citamos esse primeiro estágio dessas colônias, nós falamos do primeiro estágio de espíritos que estão mais evoluídos, que passaram por um estágio no plano médio, onde nós nos encontramos, queremos falar dele, e do plano inferior. Então, qual o papel desses Exus, desses guardas, né, desses sentinelas nessas colônias? Manter a lei e a ordem para que as mesmas não sejam atacadas e conter dentro do campo das mesmas a invasão do mental dos espíritos que ainda estão em recuperação e não recuperados. Nós temos um exemplo novamente no livro Nosso Lar, né? A mulher bate a porta da cidade de Nosso Lar e fala: cara, eu quero entrar, eu estou sofrendo. E o André Luiz está ali, né? Ele está se recuperando, ele não é nada ainda, ele é só um paciente. E ele, o coração, pede para que aquela mulher possa entrar. E ele vai até o seu superior e fala: olha, está pedindo para entrar aqui, deixa ela entrar. E aí há uma observação, ele é levado até perto da grade, que não é grade, é um campo de contenção quântico que tem ali, campo que a gente abre em torno do terreiro, em centro espírita, em grupo de apometria. E ele fala: observa. Quando ele olha atentamente, ele aguça a região do seu cerebelo, né? Ele dá um passe, uma projeção na sua epífise, porque André Luiz está num plano astral, está ligado ainda, muito ligado à irradiação da Terra, tem as sensações da Terra ainda, então ele reflete essa energia com essas estimulações, e ele começa a ver pequenos rostos aparecendo em todo o corpo daquela mulher, que são espíritos que ela havia abortado anteriormente, e ali à frente dele está um vampiro, que se entrasse no local, sabendo que se trata de uma colônia onde não há espíritos reabilitados, ele iria criar todo o transtorno ali dentro, no mental daqueles espíritos que estão num estágio diferente, mas não totalmente recuperados, são suscetíveis. Então, quando nós falamos ainda, encontramos uma explicação para isso lá no livro dos Espíritos, na escala espírita: espíritos pseudo-sábios, sabe pouca coisa, não consegue se virar ainda sozinho. Ele tem uma sabedoria que está começando a querer ajudar ele não pode ajudar o semelhante. Está o exemplo do André Luiz, está o exemplo de muitos espíritos que visitam médiuns despreparados, passando um monte de informação que não existe. E os médios são seduzidos, né? Primeiro grau da obsessão. Obsessão simples, né? Deixa-se levar, vai para a fascinação e depois ele vai e aprofunda a coisa com o médium. Então,
O primeiro estágio que esses espíritos atuam, e já são espíritos que passaram por provações maiores, que têm uma manipulação mais acentuada das forças da natureza, onde eles conseguem não necessitar de elementos materiais para ativar essa força, né? Eles acabam dando a sustentação energética a esses locais, com a manutenção do campo magnético, manipulando armas que aqui a gente acha que é tridente e espada. Nós pegamos o exemplo de João no Apocalipse, quando fala que na mão direita de Jesus haviam estrelas. Não era nem tão pouco na mão e nem estrelas eram. Estavam à direita de Jesus espíritos que eram os engenheiros siderais. E por serem engenheiros siderais, os espíritos da criação, 7 estrelas, o número 7, número infinito, que sempre está se renovando. Então mostra que não era um somente que estava ali, mas o olhar de João nunca tinha visto isso. E a pobreza do seu vocabulário traz uma ideia de estrela, era o que ele conhecia. Nós não seríamos diferentes. Talvez hoje, no tempo moderno, né, poderíamos falar um outro nome de algo que nós conhecemos aqui. Então passamos, nesse princípio, a compreender que, quando se referem aos tridentes, né, ao ponto riscado que está aqui, aos elementos, às flores que nós colocamos, isso é uma muleta psicológica que é manipulada por esses espíritos. Tem o fundamento porque ele é manipulado com a força magnética mental. Até agora todo mundo achou bonitinho, diferente, uma coisa tal. Quando eu acender aquela vela, esse caldeirão, muda o padrão vibratório. E aí é onde os espíritos estão aqui, usam a própria energia mental de vocês para poder fatorar o trabalho que vai ser realizado. Não que estejam no estágio que necessitem disso. Quando nós falamos desses tridentes, dessas espadas, é somente uma alegoria das armas que são manipuladas, que são semelhantes, mas não iguais a tridentes ou iguais a espadas. Então, no primeiro estágio do umbral superior, nós encontramos uma classe de espíritos que não é resistente a mudanças, mas encontramos colônias que precisam, como toda instituição, de guardas para velarem pela sua segurança. Então encontramos, se poderíamos dizer, o primeiro estágio desses Exus, que são guardiões desses locais e que têm já um nível de conhecimento mais acentuado para poderem ocupar esses cargos. E não ficam retidos aqui. Daí eles vão alçando outros voos e assumindo outras responsabilidades. Dando sequência, nós temos um umbral médio, né? Isso aqui é uma visão da janela da minha casa, que eu bati uma foto. Eu vi que termina, não dá para ver muita coisa não. O umbral médio é onde encontra a cidade do plano carnal, é aqui o meio onde nós vivemos. Densifica mais a energia. Por quê? Nem todos agem na mesma vibração. Nós temos nesse instante sentimentos de mágoa, de ódio, de ansiedade, de descaso com a vida, né, que são alimentados no nosso meio. Aqui dentro ou lá fora ou nos dois. Nós temos pessoas que estão sorrindo para a vida, nós temos pessoas que estão chorando para a vida. Nós temos pessoas que nem chorarem querem mais. Aliás, nem viver querem mais. E isso tudo vai criando uma miscelânea de formas mentais, que é o quê? Quando nós estudamos sobre campo de força, que eu falei aí, quando você pensa, você cria uma forma na tua frente. Imagina que legal. Estou pensando no Eloy. De vez em quando o Eloy me liga lá para a gente trocar uma ideia. E é engraçado que quando ele vai falar, posso ligar aí para a gente conversar, me vem um pensamento dele, é a hora que ele está pensando em mim. Aí eu vou lá, tento desligar o telefone, mas não dá tempo, ele liga, né? Tô brincando. Então, nossa, Kátia adora essas coisas, né? Quando nós falamos dessa projeção mental, quando o Eloy pensa em mim, projeta-se ao lado dele uma forma do Gero, fluídica. E se ele pensa com um sentimento de saudade, essa saudade bate em mim aonde eu estiver. Se ele pensa com um sentimento de ódio, de vingança e companhia limitada, vai chegar do mesmo jeito, é aí que nasce a demanda mental. Quando nós pensamos também
de maneira erótica, né? Não vigiamos o nosso pensamento com algumas sensações, cria-se esse mesmo estágio de imagem ao nosso lado, e se nós não damos o endereço vibratório, ficamos alimentando aquilo ali, né? Preso nessa forma, que a mágoa que todo mundo aqui alimenta às vezes, briga com a pessoa no mental, xinga, esfaqueia, dá um tiro nela, quando chega na frente dá um sorriso, né? Fala, tudo bem, como é que vai? Né? Pois é, nós ficamos com essa forma colada em nós. E amigos que não querem muito bem a gente, vão usar isso para nos atormentar. É aonde começa, segundo seu 7, a influenciarem a nossa mente. Olha, eu gero, e ela vai aumentando, é aquela antecipação, pré-ocupação. Está se preocupando com algo que não aconteceu. E é onde a gente coloca muita coisa a perder na nossa vida. Eu tiro uma conclusão de algo que eu não sei. É nessa forma mental que o nosso inimigo vai bombando. Você vai alimentando aquilo ali, ele vai tomando a forma que você quiser. Você vai dormir, o seu inimigo vem e manipula o teu sonho. A gente acha que tudo é desdobramento, né? Desdobrou nada. Tem sonho que é sonho intuitivo. Você está sonhando ali, está vendo o negócio que você criou e os caras estão jogando. Fala, nossa, nem dormindo eu consigo me livrar disso. Que é um processo de obsessão por fascinação. E ele vai manipulando essas formas que nós criamos. Nós aprendemos isso quando começamos a olhar aí essas moças, né, que dançam aí, que fazem a dança das frutas e o escambau aí que tem por aí, que a maioria não consegue se estabilizar dentro de uma relação. Tanto moças quanto rapazes hoje. Por que isso acontece? É a demanda visual. Eu queria ter, mas eu não posso, é só na televisão. Então a minha mente traz aquilo para perto de mim e é o mental coletivo, né? Tem aí as revistas masculinas e femininas que mostram aí as fotos e tal. O cara não consegue, então ele vai ali, eu queria, e a mente vai para outras coisas. E isso vai imantando essa pessoa de energias confusas. Geralmente é o hall da fama aí que todo mundo corre atrás, que é muito mais caro do que a gente pode imaginar. Esse é um dos planos que nós vivemos aqui. Nós temos a violência natural, que é alimentada pela emanação mental, que é a violência no trânsito. Hoje um cara te fechou, ninguém dá passagem para você, né? É diminuir um pouquinho para deixar passar. Outro dia eu estava com um trabalhador da casa, foi com você, né, Antônio, que nós estávamos? Você, foi com Alice. E estava entrando, né, estava um tempinho para a gente entrar ali num cruzamento e vinha um moço com um carro. Gente, ele não parou. Ele tirou uma fila imensa. E era só dar um toquinho no freio para o carro poder entrar de vez. Então esse orgulho, essa bobeira, né? Entramos no metrô, tem 240 mil pessoas dentro de um vagão. A gente não vai querer encostar no outro, né? Encostar por maldade é uma coisa, encostar por não ter opção é outra. Aí bate com o ombro, pisou no pé sem querer, briga. Essa energia é estimulada por espíritos que estão esperando essa galera todo dia de manhã. Porque sabe, o alimento disso é o mental coletivo, quando todos vibram na mesma intensidade. Pegar trânsito, metrô cheio, porcaria de trabalho, ganho pouco, estou desanimado, estou com sono, não quero mais levar essa vida para frente, vai poluindo. E poucos ali no meio tentam vibrar de uma maneira diferente. Você até comentou aí o que o menino falou para você, quando você estava passando lá no meio, né, da cidade, veio tranca-ruas e falou um negócio para você, né? É o mental coletivo. Então, quando nós falamos a respeito dessa ação, de todas esse emaranhado de emoções que nós vivemos, nós temos um palco para a doença. Muitas doenças são formadas aqui, aonde nós vibramos os nossos pensamentos. Por isso, os espíritos orientam, reza, para você entrar numa outra faixa vibratória. A oração, ela se liga a 2 anéis vibratórios que estão em torno da Terra. Nesse centurião de Allen, ou Van Allen. Quem quiser entra na internet, você vê direitinho isso desenhado lá. Você tem um anel de energias mais densas que gira anti-horário. E você tem um anel de energias mais claras, mais sutis, que como se fosse uma aurora boreal, que gira em sentido horário. E como isso é estimulado? Quando se reza, quando se entra em contato com a divindade, da forma que você quiser, não um Pai Nosso, Ave Maria decorado, mas na hora que o seu coração te leva até Deus,
Você se liga a esse fluxo de energia e automaticamente você queima essas formas, pensamento que estão à sua volta. É o poder da oração. É a força que tem a oração na nossa vida. Quando a gente já entra no estresse, na reclamação, na fofoca, em tudo aquilo que o ser humano gosta de se desviar, né? Nós nos ligamos a esse cordão de energia que vai vibrando com outros seres e vai alimentando isso à nossa volta. Eu falei da fofoca, né? Experimenta começar uma. Vai crescendo, né? O negócio vai, daqui a pouco está todo mundo querendo se matar e você já não sabe nem o que o outro falou. Nós começamos a falar que a nossa amiga aqui deu um chute na minha canela. Já chegou para o outro que não é nem mais ela, é o outro que brigou, que eu não gosto do outro, daqui a pouco está todo mundo brigando entre si. Quando a gente poderia falar assim, olha, nesse momento eu não quero ouvir nada. Sabe, eu gosto muito de você, mas isso eu não quero ouvir. Me poupa, não quero ouvir isso, por favor. Não quero participar dessa conversa. Você cortou. E nós deixamos levar, né? Eu falo assim, não, eu não vou falar nada. E o ouvido fica aqui, né? Eu não vou falar nada. Eu sempre imaginei isso. Falei para mim. Esquecemos que estamos odiados por uma multidão de testemunhas. Nós temos na cidade a ação dos Exus, que tem por papel, primeiramente, cuidar da segurança vibratória e energética, cuidar da segurança de instituições públicas, religiosas, como um centro, como esse aqui, que nós estamos. Deve ter aqui umas 90, 100 pessoas. Vocês acham que só tem gente que quer bem vocês aqui fora? Tirando os espíritos que estão aqui. Vocês acham que você não tem inimigo? Do outro lado da espiritualidade não tem ninguém que vai se importar com você e falar assim, cara, eu não quero ver esse cara feliz. O que é que eu tenho que fazer para destruir esse cara? Vamos ver as opções que eu tenho aqui, é aqui que eu vou mirar, para gerar a infelicidade. Quem achar que não tem, você está em tratamento. Porque realmente eles estão esperando uma brecha para te desviar. Você está buscando alguma coisa aqui, é impossível que ninguém se incomode com isso. Nós estamos num mundo que é perfeito ainda. Não estamos, se os encarnados já dão trabalho, imagina o cara que sabe que você não vê ele. Como é que ele vai querer agir com você? Então nós temos a ação dos Exus que atuam primeiramente. Já fizemos uma palestra a respeito disso. Segurança das ruas. Nós temos, aí é o fundamento. Não é o cara que vai esperar moedinha de 10 centavos, né? Moedinha de R$1, charuto aceso em guia, velhinha preta, copo de pinga, garrafa de pinga, né? Umas pingas baratas que não vai nem que pode falar, pô, dá uma pinga que melhor, né? Pelo menos. Mas é aquele que cuida do toda a energia vibratória que está circulando um quarteirão, por exemplo. Nós temos 4 Exus que cuidam da rua aqui, que tomam conta do quarteirão enquanto nós estamos trabalhando aqui. Imagina, por exemplo, que você veio de carro no meu centro e que o teu amigo aí que não curte muito você, ele pode atuar contra você. Como? Botando um delinquente aqui que vai arrebentar o vidro do seu carro, disparar o alarme e fazer você sair no meio da palestra para ir lá desligar. Ele não consegue te atingir diretamente, ele vai indiretamente. Nós podemos ter aqui um alcoólatra que passe na rua e que queira fazer escândalo para entrar aqui no centro. Ou ainda nós podemos ter uma briga que aconteça, um acidente que aconteça aqui em frente. Então nós temos em todos os bairros uma divisão de Exus que tem um comando central. Nós temos aquele que é responsável por uma rua. Exatamente isso aqui, ó. Nós temos aqui na ponta um tranca-ruas. Nós temos ali, na entrada da praça, um Exu do lodo. Tem os nomes pessoais deles que não autorizam falar. Nós temos na outra esquina, na picanha na tábua ali, que vira a ruinha, que vai pegar aqui atrás o quarteirão, um tapacaveira. E nós temos na segunda rua que fecha o quarteirão aqui, um tiriri, que trabalham nessas ruas, não veio exclusivo para o centro não. Quando nós mudamos para cá, o Anderson, que é um trabalhador, estava comigo, nós fomos dar uma volta. Naquela época eu falei, ó, esse Exu que fica aqui, esse Exu que fica aqui, e eles cuidam da rua e das instituições que estão trabalhando nessa rua, no caso, uma instituição religiosa e dos seus moradores. Nós temos esses sentinelas trabalhando à noite
para descarregar a energia mental que é emanado para a rua. Você vomita para a rua e os seres que estão correndo por ela, buscando algum canto para poder se esconder. No livro Fronteiras à Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, se passa no dia de carnaval esse livro, né? E Manuel Filomeno de Miranda chega numa determinada cidade, que está tendo lá sua folia de carnaval, e ele vai andando por uma rua, né, com o mentor, e ele começa a ver que numa determinada casa há um entra e sai de pessoas constante. Entra e sai, e pessoas falando palavrão, arruaça, uma série de coisas. E outras casas, ele nota que há um homem à porta, que não permite a entrada dessas pessoas, e questiona o mentor o que aquilo significa. Ele fala, primeiro, que não são encarnados, são espíritos levianos que andam pelas ruas e que estão se direcionando para residências que não têm o hábito da prece, que é onde o lar, que tem discussão, que tem pessoas que exageram no vício da bebida, pessoas que usam drogas, pessoas que infelizmente não cultivam muito a verdade, e aí tem vários braços que a gente pode exemplificar, é onde esses espíritos se refugiam. Há uma garoa muito fina caindo agora aqui na rua. Esse tipo de água caindo sobre a forma fluídico, perispiritual desses seres que transitam é como um ácido. E eles têm que procurar socorro aonde? Em locais que a energia é parada. Se você tem uma empresa que você sequer reza ali dentro para começar o seu dia, você tem um local que está hospedando esses caras. Se você tem uma casa que só tem briga, que só tem discussão, que só se alimenta coisas negativas, que não se cultiva, né? Pelo menos obrigado, Deus, valeu, muito obrigado, né? Você está abrindo porta para esses espíritos se refugiarem ali dentro. O grande problema é que o ser humano duvida demais. Ele não dá chance a si próprio. Então não há como um guardião interagir, né, para poder te ajudar, se você fecha a porta para ele. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. O papel desses espíritos que militam nos quarteirões vem justamente de encontro para poder evitar esse ataque vibratório que existe. Resgatar alguns espíritos que estão circulando pelas ruas e reencaminhar esses espíritos. É onde nós encontramos linhagens de guardiões que estão dentro dos mistérios dos orixás. Então nós teremos guardiões que atuam nas matas e tem um trabalho específico para realizar. Nós teremos guardiões que atuam na linha do cemitério, que tem outro trabalho específico para atuar. Nós temos guardiões que atuam nos caminhos, que tem mais responsabilidades para serem assumidas. Um exemplo só que nós vamos dar aqui, nós falamos de tranca-ruas, que é tão conhecido dentro da Umbanda, tão cantado, tão louvado, não é? Pois bem, todo mundo acha que ele só vem para quebrar a demanda e ajudar você a conseguir emprego ou abrir o teu caminho. Imagine que a responsabilidade desses espíritos numa rodovia, por exemplo, é evitar que aconteçam mortes ali. É evitar que ocorram determinados acidentes. E eles ocorrem por quê? Porque começamos com esse exemplo que nós demos. A pessoa que não se liga a Deus, a pessoa que leva a vida tudo no Deus dará, né? Tudo é alegria, podemos fazer tudo que eu quero, vamos curtir, tudo é caretice quando se refere a uma disciplina espiritual. Ele está com o campo aberto, ele com certeza será o alvo que será responsabilizado pelo acidente que ele vai causar. O papel desses espíritos é amenizar o máximo possível que isso não venha a acontecer. Nós temos ainda o papel desses espíritos resgatando seres negativos que estão nas ruas das cidades. Então, quando começa a noite, nós temos falando ainda daqueles que guardam um quarteirão, eles vão descarregar a energia mental daquele dia e vão começar a fazer o resgate de muitos espíritos que não saem à luz do sol, porque o sol também, através do vento solar, né, ele age como um fogo que esses espíritos, por estarem presos à matéria, sentem o ardor ainda como se tivesse algo queimando os mesmos. À noite, muitos transtornos físicos e espirituais acontecem conosco, insônia e por aí afora vai, justamente porque há ausência dessa luz e porque alguns seres
que começam a sair durante o horário noturno para não serem atingidos por essas vibrações. É nesse momento que esses espíritos capturam os mesmos. Se temos espíritos que cuidam das ruas, que cuidam do centro, que cuidam de um quarteirão, eles respondem a um chefe que administra todos esses quarteirões, que está ligado a um bairro. Há um guardião que tem um grupo que responde a ele em cada bairro que você entra. E esse grupo, como um batalhão militar, tem um papel energético e de segurança a desenvolver nessa região. Há a famosa troca de guarda que nós falamos, que se dá entre 18 horas da tarde e 6 horas da manhã. Troca-se o grupo de espíritos, geralmente na parte da manhã, por ter a ação do elemento do sol, da chuva, enfim, que faculta um acúmulo menor desses espíritos. São espíritos que ainda estão em treinamento, estão aprendendo. À noite você encontra guardiões mais especializados no trato com esse tipo de entidade. Então, referindo-se àqueles que cuidam de ruas, oferenda não vai resolver nada para esses caras. Eles respondem a um superior que toma conta dos bairros. Esses superiores que estão administrando cada bairro da cidade respondem a de um escalão maior que cuida da cidade, do estado onde eles se encontram. Esse que cuida do estado responde por um que cuida do continente. Esse do continente responde àquele que cuida do universo, da nossa Terra, que são os guardiões universais, que não é o foco da palestra de hoje, mas da palestra do mês que vem. Então, quando nós falamos desse papel dos Exus no umbral médio, é combater o caos que o ser humano cria aqui, aonde transitam no nosso meio essas entidades que são infelizes. E há a lei de afinidade, afinidade vibratória, onde esses espíritos se afinizam com alguns encarnados e começam a alimentar, ou a se alimentar das ações que esses encarnados criam. Exemplos para a gente finalizar. Nós temos aí o clássico de sempre, que são os inferninhos noturnos, locais que têm ausência de luz solar. Nós temos aí os barzinhos noturnos, todo mundo cachaçando a noite inteira, com a cara de bonitinho, bonitinha, perfumadinho, roupinha da moda, musiquinha tchan tchan tchan, e tá ali, todo mundo sugando a sua energia. Seu set, inclusive, já escreveu a respeito de uma experiência que nós tivemos. Alguém te espera na noite, Você tem aí os motéis, que não se entra lá para fazer outra coisa, Ninguém vai num quarto de motel e fala, bom, agora eu vou fazer uma palestra sobre... Não tem, realmente não tem, Você pode até amar, bacana que você ama, você não sabe quem entrou lá antes. Sempre o discurso vai ser o mesmo. O local é 24 horas por dia entrando e saindo gente. Alguém pensa em limpar energeticamente? Alguém pensa e fala, vamos fazer oração aí, já que entrou esse tribufu aí, vamos ver o que acontece aí dentro? Não, Pois é, nem é um lugar que se pense nisso. A própria carga desse local é uma carga muito densa, e esses espíritos afins atraem aqueles que vão sugar suas energias. Nós temos ainda as cracolândias, nós temos as boquinhas de fumo, nós temos as pessoas que vão pegar ali o beck, Flavinho fala isso daí para dar um 2 em casa. Não, estou na minha casa, não, estou com o meu companheiro, com a minha companheira, só de vez em quando. Começa assim, depois vai aumentando, aí já era, já foi embora. Esses espíritos estão ali ligados com você, e há uma intervenção nas ruas para que esses espíritos possam ser afastados. Quando o indivíduo procura uma ajuda, um terapeuta, um grupo para poder se desintoxicar do álcool, da droga, enfim, todos os grupos hoje que ajudam, os grupos religiosos, enfim, para tirar uma obsessão, ele tem uma assessoria dos grupos que militam aqui dentro do terreiro, que são espíritos que compram a ideia dessa causa aqui. Então tem um maioral, que a gente chama, que é o espírito, aqui é o senhor Veludo, que tem um papel, uma responsabilidade
de administrar a casa dentro do seu padrão de segurança. Nós temos o senhor Barão, que cuida da parte magnética da casa. Nós temos o seu Sete, que cuida de toda a guarda, todas as ações, como agora, por exemplo, haverá um culto daqui a pouco, há espíritos aqui dando segurança ao lado de cada trabalhador, para poder realmente fazer o trabalho, correr, né, com a maior segurança. Então, estes espíritos, nesse confronto de energias, tentam manter o equilíbrio no meio. O grande problema no meio de tudo isso é como nós falamos. O ser humano ele é muito inteligente. Não existe ninguém burro. Existem pessoas preguiçosas. Existem pessoas que têm oportunidade de fazer algo diferente e cruzam os braços. Principalmente quando é para aprender alguma coisa. E como é que você aprende hoje? Meu Deus, essa invasão de livro que tem hoje, sobre tudo que é temas interessantes, autoajuda, neurolinguística, espírita, espiritualista, não tem como você ficar sem informação. Mas às vezes o ser humano prefere se condicionar à televisão, que congela o teu mental. Você não sai daquele estágio, você fica ali 1, 2, 3, fala, vou ver só um pouquinho, fica ali. Vai até 6 horas, segundo uma pesquisa que foi passada recentemente. Você tem um computador, que é pior ainda. Fica curtindo, né? Vamos ver o que a Leda escreveu na página dela. Vou lá e vou olhar as fotos da Leda. Aí cansei da Leda. Vou para onde? Vou para a página do Gero. Cansei do Gero. Vou para a página do outro. Cansei do outro e foi o tempo que você poderia conversar dentro da sua casa. O tempo que você poderia dedicar a um estudo, uma leitura edificante, o tempo que você poderia estar cuidando da sua vida, porque nesse momento nem da sua você cuida, você está cuidando da vida dos outros. E as pessoas alimentam-se desse vício. É agora com o celularzinho que ativa tudo, né? Tá no metrô, tá lá vendo Facebook. Tá o pessoal como se entrega fácil aqui, né? Tá no trabalho, deixa a janelinha do diabo aberta ali. Quantas mensagens chegou? Não, então não dá. Vai no WhatsApp, né? Lá você não precisa nem colocar a hora que você acessa. Ninguém sabe que você está ali. Você está vendo mensagem, está mandando coisinha, e o tempo na tua vida vai passando. Nós devemos voltar à idade da pedra de forma alguma. Nós devemos aprender a disciplinar toda essa tecnologia que chega para nós. Porque essa tecnologia pode ser viável para alguns pontos, mas pode ser prejudicial para outros. E o ser humano, ele não vai atrás. Ele não procura melhorar. Ele procura ficar nessa germinação que nós estamos envolvidos e manipulados pelos amigos que nós mostramos ali no começo. Quando começamos a querer mudar, quando queremos buscar ajuda, em vários sentidos, nós temos essa guarda que nos acompanha, tanto da casa em que estamos nos tratando, quanto daqueles que velam pelo local aonde nós residimos. Nós estamos dentro do campo de ação. Quando estamos fora mentalmente desse campo, a ação desses espíritos ela é menor, porque nós estamos nos ligando a outras forças que realmente não são salutares. Dentro da questão de oferenda, agem esses espíritos, dependendo do que é colocado, né? Um bodão daquele ali rasgado, você acha que tem Jesus ali abençoando? Cai em cima assim, pairando, fala, abençoado seja essa oferenda para Exu. Pelo contrário, estão seres vampirizadores ali que se alimentaram da dor, das carnes pútridas, do sangue que rolou daqueles animais, né? E das intenções que provavelmente não foram as melhores. Há a contenção dessa energia que se soma às mentes mais perversas que andam pela cidade, conhecidos como quiumbas. Quiumbas, na linguagem banto, significa caveira, espíritos deformados, espíritos maldosos. A 10ª classe na classificação espírita, segundo o Livro dos Espíritos, é o espírito que gosta de ver você sofrer, que quer ver você sofrer, que gosta da discórdia, que se alimenta da discussão, de tudo aquilo que desvia o ser humano do seu foco de felicidade. São espíritos que tramam toda essa ação energética para prejudicar o ser humano.
Então há a ação dos guardiões, dos Exus, nesse plano, onde se encontram os encarnados, em alguns desses exemplos que nós demos, para poder conter essas ações. E são estes que estão aqui, dentro do terreiro, para nos dar essa sustentação vibratória no trabalho e nos trabalhos, não só nesse, em outras casas que são realizados. Enfim, nós temos um umbral inferior, que é um plano consciencial, né? O umbral, o primeiro estágio dele, e depois você tem as cavernas e os abismos. Nos abismos onde nós encontramos o início de algumas bases dos famosos magos negros, dos cientistas astrais, e por aí afora vai. No umbral, o umbral é um plano consciencial. O cara que passou a vida inteira nessa vibração que nós demos, dificilmente esse cara vai desencarnar e vai ver assim um monte de gente com um buquê de rosa branca, né, as baianas girando em torno do caixão, né, os pretos velhos falam, vem meu Zé Filho, vamos subir para o Anda. Pelo contrário, o cara morre e já cai pelo caixão, né? Já desce direto. Por quê? Porque é um plano consciencial. A criação vibratória do umbral, a lama, que nós exemplificamos com essa foto aqui, que os espíritos se revestem, na realidade não é lama, mas sim o lixo mental que nós criamos, e que aqui no umbral médium, onde nos encontramos nesse instante, é a camada de bloqueio energético que faz com que muitos espíritos, quando cheguem aqui na Terra, inclusive guardiões e Exus, tenham que caminhar, porque densifica essa energia, e é o plano dos pensamentos, que tanto é abordado nas literaturas espíritas e espiritualistas. Então os Exus nessa zona, hoje, já tem bases, escolas, pronto-socorro, para poder atender esses espíritos ali em demanda, para não esperar o cara ficar 50, 10, 8, 20 anos, sofrendo, criando um bloqueio mental, que vai complicar a evolução desse espírito quando ele estiver reencarnando. Então já há bases nesses locais para resgatarem esses espíritos e ali mesmo oferecerem estudo, oferecerem auxílio para os mesmos. E é neste plano, o primeiro plano, onde aquele que será preparado para assumir essas responsabilidades vem estagiar. No plano mais denso, no plano onde o trabalho ele é mais acentuado, para aprender a lidar com as energias depois que começam a se sutilizar. Ele está no umbral inferior, ele passa para o segundo estágio, ele vai para o terceiro e vai ascendendo a sua evolução natural. Em alguns livros do escritor Robson Pinheiro, é ditado que a preparação do espírito, né, para se tornar um guardião são 15 anos. Nesse estágio se encontra essas fases dos Exus, principalmente cultuados na Umbanda, que nós estamos passando alguma delas para vocês nessas vivências, essa noite que nós estamos aqui palestrando. O lixo mental que é criado no umbral, ele é alimentado pelos mesmos seres que transitam aqui e que são inferiores, que nós mencionamos, que são os quiumbas. Eles impedem vibratoriamente o espírito de pensar, de conseguir concatenar uma ideia para sair daquela vibração, e aonde conseguem, em alguns casos, manipular essas mentes e mandar o que nós conhecemos como eguns virem buscar energia de oferenda ou energia nestes campos que citamos agora, que são campos danosos, onde o roubo, a vampirização dessa energia é retirada pelos mesmos. Há um livro do Rubens Saraceni chamado Diálogo com o Executor, que mostra uma situação dessas. Há ainda um livro que chama Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que conta a história de um espírito que vivenciou, né, num desses vales, dessas cavernas, conhecido como Vales dos Suicidas. E ali ele define bem como é que era a ação dos espíritos dentro do campo do suicídio que ele cometeu. E temos o mais clássico, para quem fica meio assim de ler esses livros, que é o próprio André Luiz, que sofreu 8 anos no umbral
todas essas perseguições, e somente quando ele atingiu o ápice do seu desequilíbrio emocional, que ele vai e faz uma prece de coração, vem ali o espírito que vai, o Clarencio, socorrê-lo, que vem retirá-lo daquela região para poder conduzi-lo à sua ascensão espiritual. Hoje já existem nessas regiões essas bases comandadas, né, por espíritos superiores, que os Exus transitam nesse trabalho para aprenderem a lidar com esse tipo de energia. Em nenhum momento aqui se falou de amarração. Em nenhum momento aqui se falou de espíritos que se vende por vela. Nós estamos falando de espíritos que estão comprometidos com causas maiores. A causa de Deus se enquadra nesses 3 tipos de exemplo. Ela está nas colônias superiores, no umbral médio e no umbral inferior. A essência divina atua em todos esses campos. E é em nome dessa essência divina que Exu trabalha para poder nos auxiliar. Nós temos aqui algumas imagens alegóricas para exemplificar como se mostram esses espíritos. Então, nós temos alguns que se mostram como magos, não aquilo que nós vemos nos desenhos, mas que são espíritos que têm um conhecimento mais apurado na manipulação dos elementos, como essas pétalas, a água ardente na sua contraparte, as pedras, a manipulação do fogo, a manipulação da escrita sagrada, que são os pontos, e que são manipulados pela mente de vocês quando veem isso aqui ativado. As pessoas que entram nessa vibração, como uma imagem como essa aqui, ó, que não tem força nenhuma, que é de resina, é muito bonita por sinal, mas não é Xangô. Mas quando nós sentamos aqui, estamos preocupados com isso, eu olhei para ela, caô, meu pai, entrei na energia de Xangô. E a manipulação dessa energia é feita por esses espíritos que, além disso, trabalham na sustentação magnética dos campos de força. Não somente no centro, mas na segurança de dirigentes, de trabalhadores, de outras instituições que necessitem esse bloqueio magnético para não haver essa invasão. Nós temos espíritos que se manifestam dentro de uma roupagem fluídica semelhante a egípcios, que dentro da sua casta, em algumas dinastias, que mantiveram o seu compromisso na sua reencarnação, na sua transmigração no nosso planeta, e não todas, tinham um conhecimento exacerbado pela manipulação na tecnologia e nas forças da natureza. Então, nós temos o exemplo do Nilo, onde 6 meses eram meses de cheia, e todo o alimento que era arrecadado ficava nos armazéns que eram em regiões mais altas. Os sacerdotes que viveram na época nessa região conseguiam, através do posicionamento das estrelas, saber quando se aproximavam as chuvas, saber pelo posicionamento dos astros quando era uma época correta, por exemplo, para se fazer uma cirurgia no faraó. E quando realizavam essa cirurgia, eles conseguiam, através do magnetismo, projetando no bulbo craniano, desligar catalepticamente uma região do corpo daquele que seria operado, sem o mesmo sentir dor, e eles faziam todo o processo, que consta inclusive em arquivos de Karnak, a respeito dessa ação de cura que ali eles realizavam. Nós vamos encontrar ainda nessa região a mumificação, que uma hora falam que é por causa do salito, que é por causa disso ou daquilo, mas é um processo de imantação magnética, onde uma repetição de movimentos e uma concentração apuradíssima da mente fazia que esses espíritos conseguissem manipular essas forças, preservando o corpo da época até então. Nós encontramos esses espíritos, muitos que voltaram para a Cabra Capela e outros tantos que permaneceram na Terra ao longo das reencarnações, manipulando essas energias hoje com os efeitos da natureza que nós temos tão bem exemplificados no Livro dos Espíritos também, né? Ou seja, a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, que mostra o fenômeno magnético, as tempestades,
a primeira apresentação que nós temos sobre os elementais, que são feitos através dessa força desses espíritos. Damos sequência aqui aos nórdicos, né? Que são espíritos que têm uma linhagem de ataque e que geralmente ficam ao longo dos terreiros, ao longo das instituições, segurando os impactos, se mostram como um nórdico, segurando os impactos vibratórios que vêm em direção de uma casa. Às vezes espíritos se ligam na rua, num conluio energético, para atacar uma casa onde tem várias pessoas reunidas. Isso pode ser uma igreja, isso pode ser um centro espírita, ou aqui como um centro umbandista. E estes espíritos dão a sustentação no campo de contenção piramidal que é aberto em torno da casa, para que não se perca toda a força magnética que está sendo sustentada naquele instante e que possa reprimir a tentativa de entrada dentro do campo da casa. Por isso, pelo menos é uma regra que nós aqui e outras casas adotam, quando se inicia a palestra, há um limite de entrada, que é o limite que o guardião que cuida da entrada da casa permite a passagem por esse campo magnético de quem veio se tratar. Passa esse período, quem chegar não sobe mais. Por quê? Quem chegar está colocando o grupo aqui em cima em risco, por incrível que possa parecer. Então, há nessa abertura energética a tentativa de entrada desses espíritos, onde esses aqui, que nós exemplificamos, os nórdicos, né, que se mostram mais carrancudos, de pouca conversa e raramente incorporam em algum médium, dão sustentação na hora do trabalho. Vamos encontrar ainda os centuriões romanos, ou, se preferirem, os porteiras, que geralmente estão do lado de fora do centro, cuidando da entrada vibratória de quem está passando. A pessoa vem no centro para se tratar, mas está dentro de um processo obsessivo. Ela está trazendo os companheiros que estão ligados a ela. Muitos, quando sabem que ela vai até o centro, criam o quê? Criam aquela vontade de desistir. Para que ir no centro hoje? Para que ir lá fazer alguma coisa? Fica aqui, está cansado, e não sei o que, não sei o que lá. E você desviou o seu caminho. Ou vamos dar um rolê no shopping, vamos jantar, vai ver a namorada, vai ver qualquer coisa que você quiser, menos ir no centro, na igreja, ou seja onde for. E vão alimentando pensamentos de desagrado. Pô, ficar indo hoje, tem que ir domingo, tem que levantar cedo para fazer isso, e acabam desviando a pessoa dos seus objetivos. Acontece isso em quem vem frequentar aqui. O cara vem 1, 2 meses e some do centro. Aí passa 6 meses, 8 meses, volta aqui. Aí briga com o Toninho, quer passar com o guia. Fica 8 meses sem vir no centro, depois quer passar lá dentro. Né? Então tem que recomeçar o tratamento, que tem um fundamento também que será explicado mais adiante. Então, quando falamos dos porteiras, se mostram como centuriões romanos, principalmente na delimitação dos campos santos ou cemitérios, que inibe não somente a saída vibratória lá de dentro, mas a entrada de seres que vão querer vampirizar a energia dos cadáveres que estão ainda em decomposição. Então eles inibem essa entrada e durante o dia se mostram como centurião romano, e à noite, quando troca a guarda, espíritos mais apurados, que aí alguns vocês os enxergam com as suas capas e ficam no perímetro, em cima desses muros. Aqui no caso é só um que tem, ele anda em toda a frente aqui do centro, dando sustentação, e mantém o contato com o tranca-ruas que fica aqui, nessa delimitação do segundo portão de entrada. Nós temos aqui os Zulus, os guerreiros africanos, muitos espíritos, muitos Exus que vêm dentro de uma casa. Não é aquelas imagens ridículas que a gente vê em casa de Umbanda, ou de artigos religiosos, né, como colocam, vermelho, com mão não sei o que, chifrinho, dente não sei o que, o outro com shortinho, aquelas coisas idiota que é criação humana e que não tem nada a ver com esses espíritos. Nós temos espíritos que se manifestam, que vêm com a indumentária de um guerreiro africano. E é aí que nós encontramos uma qualidade de puri, que são os flecheiros. Encontramos índios também, que vêm nessa proteção, que são índios
que viveram em Mata Virgem e que são conhecidos como puris flecheiros, que dão, ou puris guerreiros, muito citados também no livro de Pai João de Aruanda, que dão sustentação vibratória em torno do centro, que a lança, que nós achamos que seja uma lança, é uma arma vibratória que inibe, que dá uma descarga elétrica no espírito que tenta adentrar esse espaço, e que nós conhecemos a Umbanda como choque fluídico, né? O espírito ele adormece, ele toma aquele choque onde o guardião vem e recolhe esse cara, prendendo ele dentro de um campo de contenção para poder levá-lo. Os boiadeiros chamam isso de laço de fogo. Os baianos também falam de laço de fogo. Nós temos os Exus que se mostram na linha do Oriente como árabes, vêm trajados como guerreiros árabes, beduínos do deserto, e que também em algumas casas têm a tarefa de desenvolver essa ação de proteção. Esses espíritos nós registramos a presença deles mais acentuadamente nas instituições governamentais. Aquela rampa de Brasília, por exemplo, toda a rampa, na extensão dela, tem 14 desses espíritos que velam pela segurança daquele local. Quando você chega lá, você encontra esses caras de prontidão, não somente esperando o encarnado que passa, mas lá a coisa do outro lado está pegando muito mais do que daqui, né? Então eles têm um papel de defender aquela que agrade a alguns ou outros não. Não estamos aqui para dar opinião política, está administrando o nosso país. E a gente tem que pelo menos lembrar de rezar por ela, né? E votou ou não votou nela, não importa, ela está lá agora. E nós temos que menos contribuir para que ela consiga receber uma luz e não desgraçar com a coisa como todo mundo está falando. Esses espíritos se encontram geralmente nessas instituições e alguns em igrejas, por incrível que pareça. Há um espírito desse muito próximo do nosso irmão aí, Padre Marcelo, lá no Santuário Bizantino, que está dando de um tempo para cá uma segurança para ele, devido aí a alguns problemas que o Padre Marcelo tem enfrentado aí no caminhar dele, né? Então é uma das formas que nós encontramos também dentro dos terreiros e dentro de algumas outras instituições. Quando nós falamos de todos esses guardiões, nós lembramos de Miguel, né? Que todo mundo acha que é um anjo, né? Com aquela indumentária grego-romana que colocaram nele, e que é um dos guardiões conhecido como os imortais, que estão mais próximos daquilo que nós aqui na Terra conhecemos como Deus, e que é o responsável para fazer a segurança de toda a galáxia onde nós vivemos. Quando nós falamos de Exus, nós estamos falando de uma escala evolutiva. Há algumas pessoas que menosprezam os Exus da Umbanda. Isso aí é Exu da Umbanda. Ele está em evolução como aquele que chegou lá hoje, num grau mais elevado. Há oportunidade, tanto para os encarnados como para os desencarnados, alcançarem o seu crescimento, a sua evolução, o seu aprimoramento espiritual. E é em cima disso que nós trazemos essa palestra hoje, mostrando o papel desses espíritos que não fazem o mal, não estão aqui para xingar a tua família, não estão aqui para desrespeitar as mulheres, estão aqui para poder dar segurança. Quando falamos de segurança, muitas vezes o campo energético onde os mesmos militam é um campo mais denso. Então você encontra uma carantonha mais fechada que relembra o quê? Relembra o militar que está atento no seu trabalho, mas que no seu íntimo, eu posso falar isso para um amigo presente que eu conheço muito bem ele, que é seu Sete, são pessoas maravilhosas, pessoas que brincam, mas que estão sempre atentas ao serviço que têm para realizar. Essa é a palestra que nós queríamos passar antes do nosso culto a respeito do papel dos Exus dentro da justiça divina, lembrando que todos esses campos de atuação que citamos está sob a radiação de Xangô, que é aquele que gera o equilíbrio. Em todos esses campos está sendo buscado o equilíbrio do ser, e estes espíritos militam dentro dessa visão e dessa força de Xangô. Nós vamos começar o nosso culto agora. Eu vou pedir por gentileza que vocês
Sentem-se confortavelmente. Não cruzem os braços. Preciso de um trabalhador aqui rapidamente. Michel, faz favor. Enche o caldeirão com álcool, por gentileza.